Muito bom dia, meu amigo, muito bom dia, minha amiga. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal do NEP Honório Abreu, o nosso canal de refazimento, o nosso canal de entendimento e o nosso canal de busca de compreensão dos elementos fundamentais da vida através da Consoladora Doutrina e do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado a você, meu irmão, muito obrigado a você, minha irmã, que nos auxilia a engrandecer sobremaneira essa tarefa. E aqui não poderíamos deixar de ler os nossos comentários na nossa mensagem de sexta-feira. A Lúcia Helena da Silva, bom dia a todos. Lúcia de Taubaté, São Paulo. Muito obrigada pelas palavras que nos fazem refletir sobre nossa própria vida. Obrigado, Lúcia, por estar conosco. Maria Cícera, bom dia, amiga. Cissa de Praia Grande, São Paulo presente. Oi, Cissa, que bom ter você conosco novamente. A Gladys Ferreira de Machado, aqui de Minas Gerais, bom dia. Vamos procurar trabalhar sempre, cooperando com muito amor nos nossos corações, que assim seja, minha irmã. O Pedro Eduardo Martins, bom dia, meu irmão, lá de Frutal, esse nosso irmão. E a Cleusa Pedro da Silva, bom dia, e ela nos fala, sou de Campinas. Bom dia, Cleusa, obrigado pela sua presença e pelo seu comentário. Hoje, continuamos as nossas reflexões em torno do Livro dos Médiuns. Então, após a nossa vinheta, leitura, comentário e meditação. Vamos lá. Então, meus amigos, nós continuamos aqui a analisar a introdução de O Livro dos Médiuns. Semana passada nós não tivemos o estudo, nós estávamos no MECESG, nós estávamos participando de um encontro, mas nós aí avisamos e justificamos. Mas hoje, continuando a introdução, nós vamos perceber Allan Kardec dizendo-nos: a estas considerações, ele está aqui explicando a produção, a publicação dessa obra. A estas considerações, acrescentaremos outra muito importante, e que é a má impressão que produz sobre certas pessoas novatas ou mal dispostas a visão de experiências feitas levianamente e sem conhecimento de causa. Elas têm o inconveniente de darem do mundo dos espíritos uma ideia muito falsa e se prestarem à zombaria e a uma crítica frequentemente fundada. Por isso, os incrédulos saem dessas reuniões raramente convertidos e pouco dispostos a verem um lado sério no espiritismo. A ignorância e a leviandade de certos médiuns causaram mais dano do que se crê à opinião de muitas pessoas. Então a gente pode conversar aqui. Nós temos que ter muito cuidado com a prática, com a metodologia, porque o incrédulo, não que nós queiramos realizar proselitismo, não que nós queiramos convencer de toda forma, não é isso. Mas o incrédulo, se ele busca, ele está com o coração ávido por respostas. Mas o incrédulo, ele quer se apegar a toda forma à sua incredulidade. E aí, com a percepção de um trabalho não levado à seriedade, perdão, estou me curando de uma gripe, com a percepção de um trabalho sem metodologia, ao afastamento. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Porque as pessoas não vão sair dizendo, vou me utilizar aqui como exemplo, meu nome, as pessoas não vão sair dizendo, o Uriel realizou um mau trabalho. Uma má prática na questão medianímica. Mas o que as pessoas vão sair dizendo? O espiritismo é balela. O espiritismo não passa de piada. O espiritismo não... Isso é o que as pessoas vão sair falando. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Representamos uma imagem. Representamos um movimento. Representamos um corpo de doutrina. Então a casa espírita precisa estar pautada, vamos ouvir isso, a casa espírita precisa estar pautada na seriedade codificada por Allan Kardec. É por isso que nós estudamos. É por isso que nós estamos constantemente lendo as obras básicas, para não nos afastarmos desses postulados de segurança que o senhor Allan Kardec, municiado pelos espíritos superiores, nos trouxe.
Vamos prestar atenção, vamos pensar nisso. Continuando. O Espiritismo fez grandes progressos desde alguns anos, mas fez imensos depois que entrou na senda filosófica, porque foi apreciado por pessoas esclarecidas. Hoje não é mais um espetáculo. É uma doutrina da qual não se riem mais os que zombavam das mesas girantes. Vamos parar. Nós tivemos ali, no final da primeira metade do século XIX, no final da primeira metade do século XIX, início da segunda metade, nós tivemos ali um movimento nas festas parisienses, que era o movimento das mesas girantes. Que era um movimento que essas mesas pareciam falar e que atraíam a alta classe, mas com divertimento. O professor Hippolyte Léon Denisard Rivail, que depois adota o pseudônimo de Allan Kardec, ele foi convidado diversas vezes para ir nessas festas. E ele recusou diversos convites, até que um amigo dele, muito sério, o chamou. E ele falou, opa, peraí, tem alguma coisa aí que é diferente. E ele foi. E aí ele começou a observar que ali naquela mesa, eles falavam mesa girante, né, mas naquela mesa, naquele objeto inanimado que se movimentava, tinha algo que não parecia ser uma questão de prestidigitação. Não parecia ser uma questão falsa. Tinha uma realidade ali. E ele estuda. Então esses movimentos que faziam parte de zombaria, esses movimentos que faziam parte de uma vã diversão, quando eles são estudados, quando eles são catalogados, quando eles são metodizados, quando eles passam por uma questão de filosofia, de ciência, uma questão de seriedade, eles trazem ao corpo da nossa doutrina um olhar de seriedade, um olhar de respeito. E nós não podemos macular todo esse trabalho que foi realizado. Em fazendo nossos esforços para conduzi-lo e mantê-lo nesse terreno, temos a convicção de conquistar-lhe mais partidários, úteis do que em provocando à torta e à direita manifestações das quais se poderia abusar. Disso temos, todos os dias, a prova pelo número de adeptos, que faz tão somente a leitura de O Livro dos Espíritos. A gente pode citar aqui o pai de Gabriel Delane, Alexandre Delane. Ele era viajante. Gabriel Delane é do lado de Leon Denis, tá ali talvez um dos grandes continuadores, né? E Gabriel Delane ele nasce num berço espírita. E por quê? Porque o pai dele, Alexandre Delane, que era um viajante, ele está fazendo ali a sua refeição, me lembro se uma pousada ou se num lugar específico, ele percebe duas pessoas conversando sobre a questão do espiritismo, sobre a comunicabilidade dos vivos e dos chamados mortos. E ele, Alexandre Delane, vai zombar, vai falar, pelo amor de Deus, isso é uma loucura, isso não existe. E aí, a pessoa que estava falando, antes dela se sentir ofendida pelo senhor Alexandre Delane, ela conversa com ele num nível de sobriedade, num nível de seriedade. E o Alexandre Delane fica com aquilo ali na cabeça. O senhor Alexandre Delane fica meio encucado. Chega em casa, vai conversar com a esposa, a mãe de Gabriel Delane, ela era mais espiritualizada. Ela fala assim, não, mas eu já ouvi falar sobre isso. Procura uma cópia do Livro dos Espíritos. Vai procurar o senhor Allan Kardec, ele vai, procura o senhor Allan Kardec. Allan Kardec recebe ele muito bem. Ele pega uma cópia do Livro dos Espíritos, lê, e ali, espírita e grande divulgador. Por quê? Seriedade. Seriedade no trabalho. Após termos exposto em O Livro dos Espíritos a parte filosófica da ciência espírita, damos nesta obra a parte prática, ou seja, o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns é a parte, que nós já conversamos aqui, é a parte para municiar aqueles adeptos que querem praticar a filosofia, né? Que querem praticar a questão da comunicação, mas respeitando os seus postulados. Para o uso daqueles que querem se ocupar das manifestações, seja para si mesmos, seja para se inteirarem dos fenômenos que podem ser chamados a ver. Nela verão os escolhos, os obstáculos que se podem encontrar e terão assim um meio de evitá-los. Essas duas obras, né, Livro dos Espíritos e Livro dos Médiuns,
Embora fazendo continuação uma outra até certo ponto, elas são independentes. Mas a todo aquele que quiser se ocupar seriamente da coisa, diremos para ler primeiro o Livro dos Espíritos. É por isso que a gente só começou esse estudo do Livro dos Médiuns aqui no canal do NEP Honório Abreu, quando nós já estávamos bastante avançados na leitura e no estudo do Livro dos Espíritos, que é o que a gente faz toda segunda-feira. Porque contém os princípios fundamentais, sem os quais certas partes desta obra do Livro dos Médiuns seriam talvez dificilmente compreendidos. Então, se você está estudando aí na sua casa, é bom ter a base, né? É bom ter ali a questão do Livro dos Médiuns, porque a gente vai falar sobre espíritos, a gente vai falar sobre os princípios fundamentais, toda a base da filosofia, para que a gente parta, então, para o Livro dos Médiuns. E no último parágrafo que a gente vai ler e comentar hoje, melhoramentos importantes foram trazidos à segunda edição, muito mais completa do que a primeira, que é quase que uma nota do editor. Ela foi corrigida com cuidado, todo particular pelos espíritos. Veja bem, ela não foi corrigida com cuidado pelo Sr. Allan Kardec. Ela foi corrigida pelos espíritos. E eu vejo hoje gente tentando fazer edição, como se fosse direito, fazer edição revista e ampliada do Livro dos Espíritos. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Né? Diz que certa feita foi sugestionado, né, para Emmanuel se não podia fazer uma releitura da codificação. Emmanuel falou, se vocês quiserem fazer isso aí, não contem comigo. Né? Então, vamos ter cuidado com isso aí. Ela foi corrigida com cuidado todo particular pelos espíritos, porque a doutrina ela é dos espíritos. Ela é dos espíritos. Que lhe acrescentaram um grande número de notas e de instruções do mais alto interesse. Como eles tudo revisaram, aprovaram ou modificaram a sua vontade, pode-se dizer que em grande parte a obra é sua, porque sua intervenção não se limitou a alguns artigos assinados. Não indicamos os nomes, senão quando isso nos pareceu necessário, para caracterizar certas citações um pouco extensas, como emanadas deles textualmente. De outra forma, nos teria sido preciso citá-los quase a cada página, notadamente em todas as respostas dadas às questões propostas, o que não nos pareceu útil. Os nomes, como se sabe, importam pouco em semelhante matéria. O essencial é que o conjunto do trabalho responda à finalidade que nos propusemos. A acolhida dada à primeira edição, conquanto imperfeita, nos faz esperar que esta não será com menos favor. Como nela acrescentamos muitas coisas e vários capítulos inteiros, suprimimos alguns artigos que tinham um duplo emprego, entre outros a escala espírita, que já se encontra no Livro dos Espíritos. Inclusive, a gente terminou há pouco tempo, no nosso estudo de segunda-feira, a gente terminou há pouco tempo a escala espírita, a gente está na progressão dos espíritos, e eu recomendo que seja consultado esses vídeos na nossa playlist. Suprimimos igualmente no vocabulário o que não entrava especialmente no plano desta obra, e que se acha utilmente substituído por coisas mais práticas. Perdão. Por outra parte, este vocabulário não era bastante completo. Nós o publicaremos mais tarde separadamente, sob a forma de um pequeno dicionário de filosofia espírita. Dele só conservamos as palavras novas ou especiais relativas ao objeto de que nos ocupamos. Terminamos a introdução. Na semana que vem nós teremos a primeira parte, as noções preliminares, e o capítulo 1 com uma pergunta magistral do Sr. Allan Kardec. Há espíritos? Então ele parte do pressuposto que a primeira coisa que ele tem que fazer é nos responder. Há espíritos. Então, fiquem conosco. Se você se você gostou, não se esqueça de curtir, de comentar, de compartilhar. E como sempre eu falo aqui, até o nosso próximo encontro.